Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha, porque eu sou um rapaz latino-americano que também sabe se lamentar. O Jairo Lima de Araruna. Dudu, você comentou que teve um envolvimento artístico com o então Gurizinho há certo tempo. Falei agorinha, né, sobre isso. Então a que você atribui o fato do Luan Santana ter decolado nacionalmente na cauda do seu Meteoro da Paixão? E você, eu sei que até tem composições bem mais cabeças, mas também com refrões fáceis de colar no juízo dos modistas. Se essa for uma fórmula do sucesso, por que você não aconteceu? Sei que você, tal qual o Luan, tiveram uma projeção. Sei que você também apresentou seu canto em lugares que teria como ser percebido. Jairo, acontece que quando eu tive esse tal envolvimento que você falou com o Gurizinho, quando eu conheci ele já tinha todo um aparato artístico. O Luan, eu costumo dizer que o sucesso perseguiu ele. Ele foi o tipo de sucesso que ele tava em casa e o telefone tocou e falou assim, eu quero um show desse Gurizinho. A estrela dele brilhou desde muito cedo. Muita gente conheceu ele do Faustão pra frente, mas a gente que conheceu ele antes do Faustão, antes dessa fama toda, sabe que ele batalhou, ele lutou pra chegar lá, só que no iniciozinho de tudo, parece que as coisas conspiravam muito a favor dele, sem desmerecer a veia artística que ele sempre teve. Acho que o motivo dele ter dado certo e eu não ter dado certo, primeiro, ele tinha todo esse aparato pra ele conseguir manter a sua carreira artística, pra ele tocar em frente. Eu não tinha isso. Eu gravei um CD ralado mesmo pra conseguir gravar ele em 2010. Não tocou em lugar nenhum porque não tinha como pagar a rádio pra tocar. Na internet foi bem legal na época. Na internet muita gente me descobriu na época. Eu só postei lá no YouTube lá e começava a aparecer gente no Twitter. Na época eu nem usava o Facebook. Era Twitter e Orkut. Aparecia muita gente que tinha conhecido minha música na internet, tinha gostado muito. Essas rádios comunitárias tocavam muito minhas músicas. Porém, nessa época, eu ainda não entendia como que funcionava o mundo da música e por isso, uns 2 anos pra frente, eu passei por uma depressão terrível, porque eu tava fazendo um trabalho achando que era só fazer aquilo e uma hora ia acontecer, até eu descobrir como de fato era que funcionava esse mundo. Eu sempre quis seguir aquela linha Vitor Léo, assim, de ficar na sua, assim, fazer o seu trabalho, fazer o trabalho com a sua cara, que o reconhecimento viria. Só que eu tentei surgir bem numa época em que a máfia musical sertaneja tava tão forte que nem a pau eu conseguiria nem com o maior talento do mundo. Tudo é um jogo de interesse, um jogo de parcerias, um jogo de amizades. Existiria todo um aparato artístico para 2 filhos de Francisco Quasquer do interiorzão desse país, com porteiras para a fama? Não. Porém, alguns nos anos 70, 80 e 90, com uma verdadeira veia artística, essa verdadeira, contrariando toda a diversidade, tiveram seus nomes reconhecidos Brasil afora. Não foi preciso sucesso ligar dizendo, eu quero um show desses gurizinhos. Telefone mudo na casa deles eternamente iria permanecer. Mas que telefone? Se nem energia elétrica eles tinham em casa. Ora telefone, um objeto de luxo há 3, 2 e até uma década atrás. Por que não dizer até hoje? Exceto na casa de um filho de bancário, cujo a estrela brilharia fosse em Madrid, Nova York ou até Jaraguari. Sim, concordo que é de se entrar em depressão quando se passa a entender o mundo da música do ano 2000 para cá, quando, segundo você, começou a máfia musical sertaneja, com seu jogo de interesse, parcerias e amizades, entre aspas. Não basta ter a cara do Luciano, tem que ter a voz do Zezé. E se tivesse a voz, a cara e os olhos, então você seria famoso. Se eu tivesse sua cara, se eu tivesse seu gosto, se eu tivesse sua cor, se eu tivesse seu rosto,